Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York. Uma cidade vertical, feita de vidro, aço, sonhos apressados e silêncios cúmplices. Uma cidade onde os edifícios se erguem mais rápido do que os olhos conseguem voar. Onde você encontra 1000 rostos por dia sem se lembrar de nenhum. Ali, na sombra fria das torres de Manhattan, no coração do Bryant Park, um banco de madeira envelhecido acolhe o mesmo homem todas as manhãs. Caleb Monroe. Cabelo grisalho, barba bem aparada apesar da rua, olhar penetrante sob um boné puído. Para quem passa, ele é apenas mais um morador de rua. Um a mais em um cenário prateado. Mas Caleb observa tudo. Ele olha onde os outros nunca param. Ele ouve o que ninguém ouve. Ele conhece o ritmo da cidade como se conhece um coração doente. Os pulsos, os alertas, as anomalias. Caleb costumava usar um blazer de tweed, dar palestras em auditórios lotados e escrever artigos científicos de ponta. Professor de física quântica no MIT, ele havia sido um pioneiro em materiais adaptativos, estruturas capazes de responder à pressão e à temperatura em tempo real. Uma mente brilhante. Brilhante demais, talvez. Mas a inteligência não protege contra a tristeza. Sua queda não foi repentina, mas lenta. Gradual. Como água infiltrando-se em uma fundação. Sua esposa, Helena, era piloto de helicóptero de resgate em montanha. Uma mulher forte, bonita e cheia de energia. Ela caiu em uma noite de inverno em Vermont. Seu paraquedas nunca abriu. Falha técnica. Um erro raro, mas estatisticamente aceitável segundo o relatório. Caleb não conseguia aceitar. Ele investigou. Rastreou as linhas de produção, as patentes, as disputas de poder e o que não era dito. Encontrou anomalias, omissões deliberadas. Mas também descobriu algo pior, o silêncio deliberado daqueles que sabem. Aqueles que preferem ignorar a verdade a desacelerar o dinheiro. Ele foi então desacreditado, excluído dos periódicos. Acusado de obsessão, de paranoia. Suas portas foram fechadas. Seus subsídios foram retirados. Depois, seus amigos. Finalmente sua casa. Ele desapareceu sem problemas, como um homem desperto demais em um mundo que prefere dormir. Hoje ele vive nos interstícios da cidade. Um caderno preto sempre à mão, no qual registra suas observações, suas equações, suas suspeitas. Quase nunca fala, mas sempre escuta. A poucos quilômetros a nordeste no elegante bairro de Midtown, outro homem observa a cidade das nuvens. Riccardo Vitmore, 38 anos, terno italiano sob medida, olhar confiante, sorriso calibrado. Em seu escritório de vidro localizado no último andar do Torres que for, ele domina Manhattan como um rei moderno reina sobre sua capital. Sua empresa, as que for Technologies, é uma estrela em ascensão na indústria aeroespacial, desenvolvendo soluções inteligentes de segurança para aeronaves civis e militares. Richard é o que se poderia chamar de um gênio da produtividade. Ex-aluno de Stanford, aparentemente um homem que se fez sozinho e um estrategista mestre, ele personifica o sonho americano em sua forma mais refinada. Mas por trás dos troféus e das palestras do TED, ele esconde uma ambição feroz, ser o homem que revolucionou o salto que salva vidas. Seu último projeto, o Ski Jump 1, é um protótipo de paraquedas autônomo, capaz de detectar o momento ideal para abrir em caso de emergência, mesmo que o piloto esteja inconsciente. Uma maravilha tecnológica alimentada por sensores biométricos e algoritmos preditivos. Se funcionar, será uma revolução. E um contrato de 9 dígitos com as Forças Armadas. Para provar sua absoluta confiança em sua invenção, Richard planejou uma demonstração espetacular. Ele mesmo pulará de um helicóptero, em um evento privado nos Hamptons. Diante da imprensa, investidores generais e alguns bilionários. Tudo será transmitido ao vivo pelas redes sociais. Este salto não é apenas um teste. É um símbolo. É o seu selo. Sua lenda está escrita no céu. O que ele ainda não sabe é que um homem sentado em um banco no Bryant Park sabe de um detalhe que pode mudar tudo. Um detalhe ignorado pelos engenheiros. Uma pequena falha na aparente perfeição. E esse detalhe pode matar. 2 dias antes do grande salto, o sol banhava o Bryant Park com um brilho dourado. As árvores agitavam preguiçosamente suas folhas sob o forte vento de verão, e os transeuntes, apressados ou distraídos, circulavam entre bancas de jornal, food trucks e bancos. Riccardo Vitmore saiu de sua SUV preta com motorista. Atravessou o parque a passos largos com o telefone no ouvido e os óculos escuros aparafusados no nariz.
Caminhando ao seu lado apenas Madison, sua assessora de imprensa, uma jovem elegante e animada, finalizando com ele as últimas etapas do evento. A equipe de vídeo estará no local às 8 horas. A NBC confirmou a cobertura ao vivo. E falei com o almirante Levinson esta manhã. Ele estará no helicóptero de apoio como planejado. Richard assentiu distraidamente, o olhar perdido nos números de um e-mail aberto em seu smartwatch. Sua mente corria mais rápido que seus passos. A empolgação do evento, a tensão, o eco de seu nome na mídia, tudo vibrava dentro dele como uma sinfonia de realização. Mas quando ele estava prestes a caminhar ao redor de um banco gasto perto da fonte central, um sussurro o interrompeu. Não salte de paraquedas. Você vai morrer. Era uma voz profunda, monótona e calma. Não há de um louco gritando na rua. Não. Uma voz calma, quase metódica. Richard parou, atordoado, com o pé balançando. Virou-se lentamente. Sentado no banco, um homem magro, vestindo um casaco grande demais apesar do calor, o observava. Seus olhos estavam calmos. Um olhar tão antigo quanto o mundo, mas tão preciso quanto um bisturi. O que você acabou de dizer? Perguntou Richard, franzindo a testa e com um tom seco. Caleb Monroe ergueu os olhos lentamente, como se esperasse por aquele momento há semanas. Ele não estava sorrindo. Não estava tentando provocar. Estava apenas observando. Seu Sky Jump One não funciona em alta umidade. O sensor do altímetro perde a calibração devido à condensação na câmara de disparo. Ele pensa que abre a 240 metros. Na verdade, ele dispara a 120 metros. Baixo demais. Baixo demais. Um silêncio pesado caiu entre eles, quebrado apenas pelo som distante de um saxofone tocado por um músico de rua. Richard deu meio passo para trás, quase a contragosto. Sentiu um desconforto crescente. Não medo, mas como uma inquietação visceral. Porque essa informação não era. Não público não constava em nenhum material de marketing ou comunicado à imprensa. Eram dados confidenciais, armazenados nos servidores internos das que for. Apenas os principais engenheiros, alguns membros do conselho e ele próprio, sabiam disso. E no entanto, esse velho sem-teto, em um banco desgastado pelo tempo, havia acabado de recitar esses detalhes com precisão clínica. Quem é você? Richard respirou, mas Caleb não respondeu à pergunta. Simplesmente encarou o homem parado à sua frente, sem ódio, sem medo, sem exigência. Já me chamaram de louco antes. E depois me esqueceram. Mas não esqueci o que sei, o que vi, e o que imagino. Este salto, o que você chama de triunfo, é uma cova voadora se você não agir. Richard ficou parado ali por um momento. Ele encontrou o olhar de Madison, que o fitava perplexa. Ele assentiu, como se quisesse encerrar a cena. Aqui vamos nós, ele sussurrou, quase para si mesmo. E ele foi embora, sem dizer mais nada, com o coração batendo mais rápido do que ele admitiria. Mas enquanto ele caminhava, aquela voz continuava ecoando em sua cabeça, como uma interferência em uma transmissão. Não salte de paraquedas. Você vai morrer. Ele tentou ignorar, descrever aquilo como um absurdo de Nova York. Mas algo se insinuou em sua mente. Uma falta um grão de areia na máquina perfeita de sua confiança. O olhar deste homem, ele já o tinha visto antes. Naqueles que sabem. Não foi um ataque. Não foi um aviso simbólico. Era um fato. Cru. Irrefutável. E no silêncio do SUV que o levou ao seu escritório, ele olhou pela janela para os prédios que passavam e pensou, pela primeira vez em muito tempo. E se esse louco fosse o único homem são nesta cidade? Naquela mesma noite de volta a Torres que for, Richard Whitmore não era mais o homem conquistador da manhã. Estava tenso. Perturbado. Uma sombra pairava sobre seu rosto. As palavras do estranho ainda ecoavam em sua cabeça com uma precisão assustadora. Ele entrou na sala de reuniões do 47º andar, com 3 lados envidraçados, onde a equipe de engenharia o aguardava. Cerca de 15 pessoas, vestindo camisas polo bordadas com as que for, reajustavam nervosamente seus documentos quando ele chegou. O clima estava tenso. Richard não estava ligando ponto nunca à reunião neste momento. Quer o controle total do sistema Sky Jump One. Simulação em condições reais. Litoral, alta umidade, 25 graus Celsius, vento fraco. Mas Richard, nós já fizemos os testes de altitude e umidade no ano passado, respondeu Karen Lee, diretora técnica visivelmente surpresa. Então faremos de novo. Em condições reais desta vez. Com gravação completa das sequências de disparo. E eu quero os registros brutos. Sem filtros. Ele falou com uma voz calma, mas ríspida. O nervosismo incomum permeava seus silêncios.
Ele sabia que algo estava errado, não apenas com o sistema, mas talvez com sua própria comitiva. Os engenheiros trocaram olhares discretos. Alguns deram de ombros. Outros tentaram argumentar, apontando para a solidez das certificações já obtidas, os prazos a serem cumpridos, os interesses da mídia. Mas Richard os interrompeu. É uma ordem, não uma sugestão. Na manhã seguinte, exatamente às 7h42, Karen Lee entrou no escritório de Richard com um tablet na mão e um olhar sério. Você deveria se sentar. Ele sentou-se lentamente. Ela colocou o tablet na frente dele e exibiu uma série de vídeos capturados durante o teste acelerado. Na tela, um boneco com sensor estava sendo lançado de um helicóptero sobre a costa leste, perto dos Hamptons. O sistema Sky Jump One deveria ser ativado em 800 pés como esperado. Mas as curvas do sensor contaram uma história diferente. Olha aqui, disse Karen, apontando para uma rápida queda na curva de pressão atmosférica. A condensação na câmara de altitude fez com que o barômetro interno fosse calibrado incorretamente. O sistema pensou que estava a 240 metros, quando, na verdade, estava a apenas 120 metros. No vídeo, o paraquedas se abriu, mais tarde demais. O boneco caiu no chão. A 19 metros, segundo. O suficiente para quebrar um pescoço. Um acidente fatal. Richard sentiu o sangue gelar. Uma onda de choque percorreu sua espinha. Ele fechou os olhos. As palavras de Caleb voltaram à sua mente como um veredito. O sistema acha que abre a 240 metros. Na verdade, abre a 120 metros. Baixo demais. Baixo demais. Ele respirou fundo. O porquê isso nunca foi detectado antes? Testamos a umidade, certo? Karen olhou para baixo. Então suspirou. Sim, mas não neste nível de saturação combinado com um gradiente térmico tão rápido. E acima de tudo, ela tocou na tela, abrindo um documento, um relatório de análise de teste de junho. Este relatório foi alterado. Richard franziu a testa. Modificado? Falsificado. Richard. O arquivo real mostra uma queda normal no desempenho com 75% de umidade. Mas na versão enviada aos acionistas e órgãos de validação, os dados foram suavizados. Apagados. Alguém mentiu para validar o lançamento. Um silêncio pesado se instalou. Richard sentiu o chão ceder sob seus pés. Quem? Karen hesitou. Então, com a voz seca, estamos investigando. Mas há uma boa chance de ter sido alguém do comitê de lançamento. Talvez até Rick Morgan. Morgan. O CFO. O mesmo que havia pressionado para antecipar a data da demonstração, apesar das dúvidas da equipe científica. O mesmo que lhe dissera repetidamente que o risco calculado é o sal do progresso. Richard fechou os olhos. Viu o helicóptero novamente. Viu a si mesmo, parado na beira da porta aberta, o vento no cabelo, as câmeras apontadas para ele. E ele entendeu o ponto. Ele teria pulado. Ele teria morrido. Não por acidente. Para negligência disfarçada de ambição. Por ganância. Por traição. E um homem, um estranho invisível no tecido urbano, o viu antes de qualquer outra pessoa. Naquela noite, Richard não dormiu. Permaneceu sozinho em seu escritório, diante das imagens do manequim caindo em silêncio. Observou a trajetória repetidas vezes. Imaginou seu próprio corpo naquela descida. Ele pensou naquela voz, naquele olhar, naquele banco. Pensou em toda a cidade, tão segura do que brilha e tão surda para aqueles que não emitem mais luz. E ele sabia. Caleb Monroe não apenas o alertou, ele o salvou. Na manhã seguinte, Bryant Park. O ar está fresco, a agitação típica de Manhattan se instala lentamente. Richard Whitmore caminha pelo parque, desta vez sem escolta, sem assessor de imprensa. Sozinho. Veste um casaco bege, sóbrio, quase desbotado. Dormiu mal. Desde o dia anterior, uma pergunta o assombra. Como morador de rua sabia de informações tão críticas e confidenciais sobre o Sky Jump One? No fundo de um banco, onde pombos bicam as migalhas deixadas pelos passantes apressados, Caleb continua lá. Silencioso. Imóvel. Os mesmos óculos lascados no nariz. O mesmo caderno amarelado nos joelhos. Ele rabisca com uma pena, como um monge copista esquecido pelo século. Richard para. Ele o encara por um longo tempo, depois se aproxima lentamente. Caleb não levanta os olhos imediatamente. Ele termina uma frase. Você voltou, ele disse simplesmente. Como você sabia? Caleb fecha o caderno com cuidado. Permanece em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. 15 anos atrás, trabalhei em um protótipo para detectar fluxos atmosféricos acoplado a um altímetro adaptativo.
O mesmo princípio do seu Sky Jump, só que menos elegante. Na época, me chamavam de Professor Monroe. Então, um dia, decidiram que eu era cauteloso demais. Não era lucrativo o suficiente. Devagar demais. Fui demitido. Richard senta-se ao lado dele. Este nome Monroe, ele já leu em um antigo relatório de arquivo. Um cientista brilhante, mas desapareceu do sistema após um grande desentendimento. Por que você me avisou? Pergunta Richard, com os olhos fixos nas fontes do parque. Caleb respira fundo. Porque já vi esse olhar em homens confiantes. Homens apressados. O mesmo olhar do engenheiro testando o paraquedas da minha esposa. Ele faz uma pausa. Então acrescenta, sem amargura, mas com dor contida, ela era instrutora de voo. Estava dando uma demonstração para uma equipe de jovens recrutas. A mobilização falhou. O altímetro interpretou mal a pressão. Atribuíram a culpa a um erro humano. Pesquisei os dados. Gritei, denunciei, implorei para que o sistema fosse revisado. Fui silenciado. Agradeceram-me. Educadamente. Depois, nada. Perdi tudo. Richard olha para baixo. Ele entende. Não apenas a história de Caleb, mas o mundo em que ele vive. Este mundo onde aqueles que perturbam o equilíbrio confortável são deixados de lado. Silenciosamente. Venha trabalhar comigo, disse ele. Você pertence à minha equipe. Mas Caleb balança a cabeça. Ele sorri quase com ternura. Não quero mais um escritório. Não quero um crachá, um corredor de vidro ou reuniões que durem muito. Só quero uma mesa, silêncio, e algo para escrever. Ainda tenho ideias, mas quero apresentá-las do meu jeito. Richard não discute. Ele respeita. Mas ele faz melhor. Ele age. Uma semana depois, um discreto apartamento no Harlem está mobiliado. Um espaço simples, mas digno. Uma escrivaninha, uma estante feita sob medida, internet de alta velocidade e um quadro branco. Sem ostentação. Apenas um espaço para refletir, para renascer. E acima de tudo, Richard cria o Projeto Monroe. Uma unidade de pesquisa típica dedicada a encontrar talentos perdidos, ex-engenheiros, pesquisadores, professores, que a sociedade abandonou. Os sem rosto. Aqueles por quem passamos sem olhar. Caleb se torna seu principal orientador remotamente. Ele trabalha nas sombras. Toda semana, uma caixa chega a Whitmore Dynamics. Dentro, um arquivo manuscrito, equações rabiscadas, avisos, insights brilhantes. Sem assinatura. Apenas um M no final. Os projetos avançam. Mais sólidos, mais humanos. Caleb ainda se recusa a dar entrevistas. Mas em alguns círculos, fala-se de um espírito invisível que salva projetos antes que fracassem. Um homem nas sombras que vê o que os outros ignoram. E ele, em seu apartamento, entre duas xícaras de café preto, escreve. Às vezes sobre tecnologia, frequentemente sobre homens. Sobre a loucura de acreditar que um homem pode ser resumido pelo seu endereço ou título. Sobre as verdades que enterramos rápido demais. Sobre o silêncio. E sobre o eco que ele deixa nos corações que ainda sabem ouvir. 2 anos depois, Caleb publicou um livro intitulado Não Suba. Crônicas de um homem invisível numa cidade que não olha mais. O título é impactante. O subtítulo é perturbador. Mas o conteúdo é avassalador. Este não é apenas um livro. É uma mão estendida das margens. Um tapa na cara da polida indiferença das principais avenidas. Caleb desenvolve uma prosa crua e poética, como uma voz longamente retida que finalmente encontra o fôlego. Ele descreve as calçadas geladas do inverno, as noites pontuadas por sirenes, os silêncios julgadores e, acima de tudo, os olhares que passam sem parar. Ele descreve a fome, a injustiça, as humilhações comuns, mas também momentos suspensos, um café oferecido sem comentários, uma mão no ombro, um estranho que realmente escuta. Mas o coração do livro é este momento preciso, o salto evitado. O dia em que ele viu um homem se levantar com aquela confiança cega que só os poderosos demonstram. E quando, contra toda a lógica, ele levantou a voz. Eu não gritei para ser ouvido. Eu gritei porque eu sabia. E às vezes isso é suficiente. As críticas são unânimes. A New York Times fala de um manifesto silencioso para aqueles que são pisoteados. O Washington Post vê-o como uma obra de memória urbana, na fronteira entre a confissão e a advocacia. As universidades estão adicionando-o aos seus cursos de sociologia, filosofia e até mesmo engenharia ética. O livro se torna um best-seller. Atravessou fronteiras e foi traduzido para 17 idiomas. Foi lido em salões burgueses, escolas, prisões e abrigos. Clubes de leitura se formaram em torno dele. Autoridades eleitas citaram trechos dele em seus discursos.
Um senador da Califórnia afirmou que não sentiu um tapa na cara tão grande desde Baldwin. Mas para Caleb não é a fama que importa. Richard continua a inovar, a manter as suas fábricas e as suas ideias a funcionar. Mas agora ele não toma nenhuma decisão importante sem ligar para Caleb. Os sem-abrigo, como alguns condescendentemente os resumiram, tornaram seu mentor silencioso da empresa. Sem título, sem cartão de visita, sem escritório em Manhattan. Apenas uma voz que respeitamos. Quanto ao Caleb, ele ainda mora naquele pequeno apartamento-estúdio no Harlem. Ele ainda escreve. Ele lê muito. Ele ouve discos de jazz e conversa com as crianças da vizinhança. Ele às vezes caminha Bryant Park, mas ele não precisa mais de saco de dormir. Senta-se num banco, com um caderno sobre os joelhos. Quem passa por ali não sabe quem ele é. E isso lhe convém. Mas um dia, um adolescente se aproxima. Tímido, com um exemplar do livro na mão, um pouco amassado. E Sr. Monroe? Ele hesita. Caleb ergue os olhos. É verdade que você salvou um milionário, com apenas uma frase? Um pequeno sorriso aparece no rosto de Caleb. Ele acena com a cabeça lentamente. Então responde, não foi o milionário que salvei. Foi o homem. O garoto franze a testa intrigado. Caleb coloca a mão em seu ombro. E às vezes, apenas uma voz é suficiente para impedir que alguém caia. Então ele se levanta, lentamente, e segue pela trilha do parque. O caderno sempre em mãos. A cidade começa a movimentar-se ao seu redor novamente. Mas algo mudou. Agora algumas pessoas se viram quando ele passa. Não porque é uma mancha, mas porque nos lembra que no barulho do mundo, uma só voz, colocado no lugar certo na hora certa, pode mudar tudo.